Eu acho que o facto de existir uma licença por incapacidade, pelo facto da mulher sofrer de dores menstruais, eu acho que isto é promotor de uma maior desigualdade entre homens e mulheres. Exatamente. Já aconteceu o inverso, se calhar vocês vão cortar. Mas quando um colega homem começa mal disposto a resenhar comigo, eu pergunto, mas olha lá, estás com o período? Exatamente. Pronto. Era mesmo isso que eu ia também partilhar. Entrevistador que solicitou, não se ficou pela palavra, porque a jovem disse, não, eu não quero ter filhos. Não, senhora, eu vivo com o meu namorado, mas eu não quero ter filhos tão cedo. Sim, senhora, mas não se importa de fazer um teste de gravidez. E apresentou-lhe um teste de gravidez para ela ir fazer o teste de gravidez. Vejam, não é? Olá, eu sou a Isabel Alves, sou técnica de formação da Perímetro. A Perímetro foi a entidade formadora responsável por executar um projeto de formação de públicos estratégicos que foi promovido pela Associação Empresarial de Baião. Olá, o meu nome é Sónia Antunes, tirei uma formação em igualdade de género e estou aqui para debater este assunto. Eu, enquanto mulher, posso dar a minha opinião, não acho que seja justificação para faltar ao trabalho. Porque é como uma outra doença qualquer em que as pessoas muitas vezes vão trabalhar, tomam uma medicação, é um período de 2, 3 dias e às vezes nem isso é o período de um dia, quando a gente tem assim aquelas cólicas um bocadinho mais fortes, mas não acho que, enquanto mulher, acho que não é motivo para faltar ao trabalho ou ter uma licença nesses dias para não ir ao trabalho. Minha opinião pessoal. Sim, em Espanha foi aprovada essa licença de 3 dias, desde que se apresente uma justificação médica, que ateste que de facto a mulher sofre de forma intensa dessas dores menstruais. Em Portugal não passou de uma proposta. Eu concordo com a Sónia, concordo perfeitamente, porque de facto as dores menstruais é uma patologia como uma outra qualquer. Há pessoas que sofrem de cefaleias, que têm cólicas abdominais porque têm uma vesícula problemática e isso não é motivo para uma licença. Eu acho que o facto de existir uma licença por incapacidade, pelo facto da mulher sofrer de dores menstruais, eu acho que isto é promotor de uma maior desigualdade entre homens e mulheres. Exatamente. Provocadas por nós próprios. Provocadas por nós próprios. Se nós, por um lado, queremos tanto a igualdade, porque é que nós agora estamos a lançar mão de sofrermos de dores menstruais para depois poder usufruir de uma doença? Eu concordo, sim, é isso mesmo. E depois o que é que também íamos ter? Mulheres que nunca sofreram de dores menstruais que agora de repente passaram todas a ter dores menstruais. Que não têm direito a assistir. Sim, eu pessoalmente sempre sofri muito dessa patologia, graças a Deus hoje não, mas sempre sofri muito dessa patologia. Sempre tive dores intensas, cheguei a desmaiar com dores menstruais. Isso nunca foi desculpa para faltar às aulas ou para faltar ao trabalho. De facto, quando nós estamos com mau humor, não sei se já aconteceu, não é? E que os colegas dizem, pronto, está mal disposta, deve estar com o período. Porque quando nós, de facto, estamos ou porque estamos com o período, ou porque estamos grávidas, há aqui uma questão hormonal, não é? Que vem justificar, se calhar, aquelas nossas oscilações de humor. Já aconteceu o inverso, se calhar vocês vão cortar. Mas quando um colega homem começa mal disposto a resenhar comigo, eu pergunto, mas olha lá, estás com o período? Exatamente. Pronto. Era mesmo isso que eu ia também partilhar. Eu penso que dias não, todos nós temos. E uma dor de cabeça, lá está, todos nós acordamos muitas vezes com uma dor de cabeça que não sabemos de onde é que ela vem, seja sexo feminino, seja sexo masculino. Isso para mim é um estereótipo em que tem que ser desconstruído, porque se calhar eles apanham essas pequenas situações, olha, está com período, porque está com dor de cabeça, ou está mal disposta, porque eles não têm período. Mas eles não têm, mas eu acho que eles fazem isso para nos desvalorizar. Porquê? Porque só as mulheres é que têm período, não é? Claro. Pronto, é mulher, claro. está aqui com esta oscilação de humor, está-lhe a dar 5 minutos, pronto. É da mesma maneira que dizem deve estar com período, mas também há homens que podem dizer assim, olha,
Pronto, deixa estar, deve estar com a menopausa. Quando a mulher é mais velha. Exato. Quando a mulher é mais velha, não diz nada, deve estar com o período. Não é? Para nos atacar, dizem, deve estar com a menopausa. Mas nós não fazemos o inverso. Claro. Nós não dizemos assim, olha, é o homem, deve estar com a andropausa. Claro. Nós já não fazemos isso. Exatamente. Mas eles fazem. Essas mulheres são muito criticadas. O certo é que quando uma mulher afirma que não quer ter filhos por opção, seria boa ideia, se calhar, as pessoas, antes de serem muito ágeis a julgarem e a condenarem, perceberem porque é que essa mulher não quer ter filhos. Muitas vezes, de facto, é uma opção tomada de forma consciente. Não quero ter filhos porque eu não sinto o apelo da maternidade. E ponto, e tem que ser respeitada. Mas também há aquelas mulheres que não querem ter filhos porque sabem que não podem, porque se dedicaram a uma carreira, por motivos económicos. E sabem também que as entidades onde elas trabalham, ou se estão à procura de trabalho, as entidades não vão contratá-las ou não vão ter a ascensão na carreira que elas desejam. Não é? Porque as mulheres ainda hoje, e isso verifica-se, ainda hoje são muito restringidas no acesso ao trabalho, no acesso ao emprego, não é? São discriminadas a nível da ascensão na carreira, ascensão salarial. Porquê? Por causa dos compromissos familiares, Sim, claro. Principalmente dos filhos. Mas esses compromissos, eu penso que mesmo que a mulher decida ser mãe, vai ter esses compromissos, porque muitas vezes, normalmente, é a mãe que acompanha o filho quando está doente e eles passam ali uma fase da idade em que nós precisam de muita atenção da parte da mãe, não é? Porque o pai normalmente é a pessoa que vai, lá está, são estas... Isto é a representação Exatamente. social da figura da mãe e da figura do pai. Exatamente. Eu vou dar a minha experiência pessoal enquanto mãe. Não foi sempre uma grande opção, ou que estivesse em primeiro lugar eu ser mãe. Aliás, que eu sempre dizia que se eu não conseguisse engravidar naturalmente, jamais em tempo algum eu iria me submeter a tratamentos para engravidar. Não, isso eu não o faria. Quando casei, entretanto, foi uma decisão de casal, termos filhos, sim. Quando me caiu a ficha realmente que eu estava grávida, e foi aí que eu também realmente percebi assim, pronto, estou grávida, vou ter um filho nos meus braços. Mas inicialmente, e quando eu casei, não era o meu objetivo focal ser mãe. Se tivesse que acontecer, acontecia, se não tivesse que acontecer, não acontecia. Até porque eu também era uma pessoa que tinha muito medo de uma gravidez, nomeadamente de um parto, que eu metia muita confusão, e ainda hoje me mete. Portanto, é que também fiquei só por uma. Um jovem casal que decida casar ou então ir viver juntos, Sim. Existe logo a pressão, antes da pressão da sociedade, existe a pressão da família. Eu vi isso por mim. Primeiro, era pressionada, namorava há não sei quantos anos, era pressionada para casar. Depois de ter marcado a data de casamento, era pressionada para comprar casa. Depois de ter comprado casa, depois já ter casado, era pressionada. Então, quando é que vocês têm filhos? Ou seja, antes da pressão da sociedade, temos a pressão da família. Exatamente. Eu fui mãe tarde. Eu fui mãe, faltava uma semana para fazer 37 anos. Porquê? Porque eu achei que, antes de ter uma filha, eu tinha que ter condições para ter uma filha. E resolvi, de facto, investir na minha carreira. Investir naquilo que eu gostava de fazer. Experimentei diversas coisas, sempre fiz várias coisas na minha vida e foi a minha opção. E depois, sim, também senti o apelo da maternidade. E há que sentir este apelo. As mulheres têm receio de ser mães. Primeiro porque elas terminam o curso, mesmo queiram casar, juntar, seja o que for, elas terminam o curso, vão para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, elas vão logo deparar-se com as entrevistas de recrutamento e seleção. E nas entrevistas, vai querer ter filhos, é casada, é solteira, quais são as suas perspectivas de futuro? Está a pensar em engravidar? Eu conheço uma situação
que houve um entrevistador que solicitou, não se ficou pela palavra, porque a jovem disse, não, eu não quero ter filhos. Não, senhora, eu vivo com o meu namorado, mas eu não quero ter filhos tão cedo. Sim, senhora, mas não se importa de fazer um teste de gravidez. E apresentou-lhe um teste de gravidez para ela ir fazer o teste de gravidez. Vejam, não é? Tem a licença de parentalidade, que hoje, graças a Deus, como medida de conciliação, já os pais também podem repartir essa licença. É uma boa medida que existe e já podem repartir essa licença com as mães. Mas depois há sempre as ausências, porque quando os meninos ficam doentes, não é o pai que fica em casa com as crianças, apesar de já o poderem fazer. Sim. Normalmente são as mães, não é? E tudo isto é inibidor para uma mulher. Não é? Eu vou ter filhos? Não, eu primeiro tenho que investir na minha carreira. Não é? E há estes constrangimentos. Pronto. Até porque, lá está, eu acho que se essa questão, se a mulher levar muito em foco o querer ser mãe e não realmente estar preparada para ser mãe, depois também temos o inverso da medalha, não é? Que nós sabemos que depois acontece muitas vezes que há mães que nunca deveriam ter tido filhos. Pois. Penso. Mas decidir ter um filho é uma decisão que tem que ser tomada em consciência e com responsabilidade. Sim. E só a pessoa que diz respeito. É que diz respeito. Claro, eu acho que sim. Nesse ponto também acho que concordo. Feminismo para mim eu considero-me uma mulher vaidosa, gosto de me arranjar, gosto de ser tratada com carinho, tenho sensibilidade que chegue e que baste. Feminismo para mim poderá ser por aí. Sónia, Diga. Uma coisa é ser feminina, outra coisa é sermos feministas. Sim, lutar pelos direitos. Exatamente. Lutar pelos direitos. Okay. Mas para ser feminista é preciso ter a sensibilidade. Ter sensibilidade, exatamente. Para ser feminista, antes de mais, temos que ser femininas. Temos que gostar de nós mesmas. Exatamente. Porque só assim é que nos sabemos valorizar e impor. Não é? Portanto, pronto, sabendo nós qual é o nosso papel da sociedade e queremos nós a igualdade com os homens, é um longo caminho que nós ainda temos que percorrer, sim. Mas não podemos estar à espera que sejam os outros que façam por nós. Sim. Apesar de na nossa legislação já estar, nós estarmos... Sim, a legislação existe e existe muita. Pronto. Não é? Estes princípios estão enraizados nos princípios fundamentais de toda a legislação portuguesa. Mas uma coisa é ela existir na legislação. Outra coisa é fazer-se valer esses valores. Exatamente. Mas ela ser praticada. Não é? Mas nós vamos ter que lutar muito com isso. Mesmo nós... O nosso papel, o papel que nós temos enquanto mulheres na família, somos nós que temos que lutar por eles, não é? Se nós queremos ir trabalhar e muitos homens, não, eu não quero que tu trabalhes, quero que tu fiques em casa. Não, mas eu tenho que ir trabalhar. Sim. Mas porquê queres trabalhar? Não é? Podes ficar em casa, eu venho pelos dois. Não, nós temos que lutar. Sim. Nós temos que lutar, se queremos trabalhar, temos que lutar no local de trabalho. Também temos que fazer valer os nossos direitos. Eu tenho direito a faltar para uma consulta com o meu filho, se a entidade empregadora recusa ou faz aqui algum tipo de coação para o trabalhador se sentir inibido e não ir a uma consulta com o filho. A mulher tem que fazer valer os seus direitos. Mas isto não é só também a mulher, só o homem, porque muitas vezes os homens também sofrem aqui algum tipo de pressão para não ir às consultas com os filhos. Olha lá, então ele não tem mãe. Então vá a mãe, porque é que vai o pai? Pois, lá está. Eu enquanto mulher, eu muitas vezes... sim, eu sei que há isso e ainda existem aqueles considerados os homens machistas que só veem a mulher como um objeto, está ali, o lugar dela é ali, é em casa, não pode... É quase como se fosse um eletrodoméstico. Exatamente. Portanto, e é usado como isso. Mesmo com a filha, porque é o que ele diz, eu tenho uma filha em casa, mulher, e eu quero que um dia ela também ela saiba o que é o respeito de um homem para com uma mulher. Portanto, eu pessoalmente nunca vivenciei, nunca tive essa dificuldade. Mas essa cultura que existe hoje
e que a Sónia acabou por beneficiar, eu também acabo por beneficiar, deve-se a muitos anos de luta de muitas mulheres que deram a cara em movimentos feministas. Não é? Desde logo, por exemplo, lutaram pelo direito ao voto. Que nós não tínhamos direito ao voto. Claro. Nós não tínhamos direito a ter uma conta bancária. Não. Nós, para termos uma conta bancária ou para trabalhar, precisávamos, mulheres, das autorizações dos maridos. Isto é ridículo, claramente, visto isso hoje, Sim. não é? Isto é ridículo, mas era a cultura na altura e era Sim. normal na altura. Que são assassinadas mulheres porque trazem uma burca mal posta ou porque têm que obrigatoriamente andar tapadas até aos olhos. Eu sei que tenho que lutar pelos meus direitos aqui, enquanto mulher aqui portuguesa, mas eu olho para o mundo inteiro. Eu olho para o mundo inteiro e pergunto-me, aí é que eu me pergunto, o que é que se tem feito para que isto realmente comece a mudar? Porque não é o eu sentir às vezes ou ter a sensação de que estou a lidar com um homem mais machista porque me diz determinada coisa ou porque tu hoje estás mal disposta ou porque estás com o período. Eu isso ultrapasso bem e consigo lidar com isso e não é isso que me faz o não querer ser mulher. O que me faz muitas vezes pensar o porquê que isto acontece às mulheres é eu ter a visão do mundo. Sim, mas lá está, é uma questão cultural. São culturas diferentes. E todos nós, Sónia, somos atores no teatro onde nós estamos. Somos atores em casa e somos atores no trabalho. Atores em que sentido? Em que nós somos responsáveis por representar um papel. E nessa representação do papel, nós transmitimos princípios e valores de respeito, de tolerância, de igualdade e não discriminação. Relativamente àquilo que se passa lá fora, em que nós vemos um atropelo dos direitos das mulheres, para nós são direitos das mulheres, lá não, porque não existem esses direitos. Quem são os atores responsáveis por tentar modificar as mentalidades? Estamos a falar das organizações não governamentais, as ONGs, não é? Nós podemos perfeitamente, é o que eu digo, nós somos atores nestes papéis que nós representamos a nossa família nos nossos trabalhos e estamos aqui numa visão, num meio mais micro. Mas existem muitos jovens que hoje em dia, antes de começarem a sua vida profissional, sonham fazer voluntariado e muitos fazem. E nós temos imensos voluntariados nestas ONGs e que vão lá para fora e que lutam e que reivindicam pelos direitos dessas mulheres. Lá está, fazemos um pouquinho, todos nós temos a nossa responsabilidade. E se nós fazemos já o que nós fazemos no nosso meio familiar, junto com os nossos filhos, que estamos a educá-los, não é a escola que educa os nossos filhos, somos nós que educamos os nossos filhos, estamos a transmitir estes valores aos nossos filhos, já estamos a contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. Sim, estamos a fazer o nosso trabalho. Quando nós, no nosso trabalho, nós implementamos também estes princípios e estes valores de igualdade, estamos a fazer o nosso trabalho. E aos bocadinhos nós vamos mudando mentalidades, porque ainda há muitas mentalidades para mudar. Os nossos trabalhos foi isto, mas existem muitas pessoas que querem voar e querem ir mais longe e não se bastam apenas por aquilo que fazem aqui. Sim, sim. É? Sim, nós sabemos que as culturas são diferentes e eu costumo dizer muitas vezes nós podemos mudar mentalidades, mas uma cultura que esteja enraizada vai ser muito difícil, não é? Não muda assim como duas... Não muda. Aqui não. Também não mudou, não foi de um momento para o outro. Exatamente. Até porque constante, eu também... diária, não é? Mas não podemos estar à espera que sejam os outros. Nós sim, enquanto mulher, nós vamos... E eu, enquanto mulher, vou fazendo o meu papel e tentando... Mas quando eu olho à minha volta e vejo que não estou mal no sentido em que, sim, realmente há situações em que eu sinto que não há igualdade, mas que não me afetam e que realmente, sim, nós vamos educando os nossos filhos e a nossa sociedade enquanto até trabalhadora com pais e com crianças, enquanto nesse sentido também, sim. Mas a visão que eu tenho
que é o que me deixa mais assustada, é a visão do mundo. Não sei se eventualmente viu a notícia de ontem eles até lhe chamavam o predador sexual, era na Inglaterra, um polícia que usava a farda e o facto de ser polícia e coagia mulheres e foi preso ontem, mas que fez uma série de violações até à data. Portanto, isso é o que me assusta. Isso é o que me assusta. Porque temos uma luta muito grande. Nós aqui também temos estas situações. Nós temos pessoas do clero que se aproveitam da posição que ocupam e da fragilidade das pessoas com as quais trabalham. Nós vemos professores, também, isso também acontece aqui. Sim, não é só lá fora, isso também acontece aqui. Sim, acontece. Não é? E cometem uma série de crimes e depois nós vemos que a sociedade muitas vezes não as pune na mesma medida. Não sou a favor da violência. Acho que as coisas da vida, as coisas boas da vida, devem ser conseguidas de forma pacífica. Não sou a favor, compreendo e aceito as pessoas que o façam, não sou a favor de greves, não sou a favor de movimentos radicais. Acho que existem guerras, acho que as coisas são conseguidas através do diálogo. É através do diálogo, da concertação, em que as pessoas vão conversando e vão fazendo cedências e tentam consertar objetivos. Sim, sim. É nisto que eu acredito. Sim, eu não aprecio fundamentalismos. Sim. Até porque violência gera violência. Claro. Nós não vamos conseguir resolver violência Exatamente. se depois se não for com violência, não é? Não concordo também de todo para nós obtermos um objetivo que seja, sim, penso que o diálogo é o fundamental para tudo. Sim, mas eu compreendo às vezes o desespero de algumas pessoas e daí recorrerem à violência. Compreendo, não aceito, mas compreendo. Porque há pouco estava a dizer que há pessoas que praticam crimes e que não são punidas de forma com a mão pesada com as quais elas de facto devem ser punidas, não é? E vemos pessoas que são abusadas sexualmente, crianças, e que são condenadas com penas leves. Sim. Não é? Claramente que isto vai provocar o quê? Uma revolta muito grande por parte da sociedade, por parte das famílias, das pessoas que foram abusadas. Não é? E provoca, de facto, depois atos de violência. Violência, sim. Não é? Sim, dependendo não sou a favor, mas se a justiça se fizesse de forma justa, talvez houvessem atos de violência que fossem evitados. Exatamente, sim. Um medo meu, mas eu tenho muito medo pelas mulheres, porque eu já vi alguns casos que aconteceu isso. Eu não digo que são mulheres trans, muitas pessoas trans dizem que essas pessoas não são trans de verdade, mas eu não sei qual é o critério de vocês pra considerar alguém trans. E que já atacaram mulheres. Eu não posso te mandar agora, né? Não. Desculpa, eu ia adorar. Não pode. Mas deixa eu te explicar uma coisa, gata. Nossa, você super me decepcionou agora. Você tava muito linda aqui na minha frente. Vamos lá. Qual é a diferença? Você, como feminista, você luta pelos direitos da mulher, né? Imagina você sendo uma mulher trans, tá? O que faz uma mulher trans ser uma mulher trans? Gente, nenhum homem hétero vai se vestir de trans. Não se veste de trans, se nasce trans. Então imagina você no meu lugar. Eu tô dentro de um shopping. Se ponha no meu lugar. Eu tenho peito, eu tenho bunda, mas eu poderia nem ter peito, eu sou mulher trans, mas tudo bem, eu tô aqui, você tá me vendo. Imagina eu entrando num banheiro onde tem um mictório masculino, aonde todos os homens estão em pé, um na frente do outro. Eu entendo completamente. Isso é muito diferente do banheiro feminino. Por que eu acho que o banheiro feminino não deveria ter tanto esse problema? Já começa por um único motivo. O banheiro feminino não tem mictório. Então se a mulher trans tem ou não pênis, você nem vai ver.
Porque ela vai passar por você no banheiro, ela vai no espelho se maquiar, mas ela vai entrar para uma cabine para fazer xixi ou não. Então, eu não vejo nem qual é o incômodo da mulher dividir esse espelho e essa torneira com uma trans. Ora bem, é interessante. Interessante mesmo, sim. Posso falar? Sim, Sónia. Eu, como sempre, quando se vai a um shopping, muitas vezes temos uma fila infernal para se fazer um xixi e eu às vezes fico até à última, estou muito apertadinha e tranco a porta da casa de banho dos homens, mesmo que tenham um mictório, a porta E vai à casa de banho dos homens. E também já vimos homens, às vezes, que também vão à casa de banho das mulheres e não há problema nenhum. Não. Se é para solucionar o problema e podermos usar as casas de banho, que acho com a maior das naturalidades, porque cada um entra na sua secção, faz o que tem a fazer, lava as mãos e vem embora, não, independentemente de ser um homem ou uma mulher ao meu lado, é igual. Certo? Agora veja uma coisa, Sónia, já pensou nisto? Porquê que as casas de banho das mulheres são individuais e as mulheres podem fazer as suas necessidades biológicas individualmente sem ter ninguém a observar? Ou pelo menos ninguém consegue fazer. Exatamente. E porquê que as casas de banho dos homens não são assim? Não é? Porque os homens, para urinar, urinam todos à frente uns dos outros. Porquê que as mulheres também não o fazem, então? Porquê que as casas de banho das mulheres não estão preparadas para as mulheres urinarem todas à frente umas das outras? E os dos homens sim? Exatamente. E eu concordo é que sim. Os homens não merecem igual privacidade para urinarem? Sim. Mas porquê que isso interessa? Se a pessoa está dentro da casa de banho, não vê o que é que está lá a fazer? E se calhar é um sítio onde ele dificilmente vai tentar alguma coisa com alguma mulher, até porque é um sítio de grande passagem. Sim. As pessoas estão sempre a entrar e a sair, de grande movimento. Portanto, não seria aí o sítio que ele ia escolher. Mas vou dizer uma coisa. Mas eles partem do princípio que vai um homem abusar de uma mulher. Quando nós temos mulheres a abusar de mulheres e temos homens a abusar de homens. Sim. Numa casa de banho masculina, um homem pode abusar de um homem. Numa casa de banho feminina, uma mulher pode abusar de uma mulher. Porquê é que nós temos que partir do princípio que só é abuso quando um homem abusa de uma mulher? Isso só vai acontecer numa casa de banho? Assim, não. Acho que sim, que as casas de banho devem ser mistas. Aquilo que eu acho é que as pessoas devem ser aquilo que quiserem. E devem, se identificam mais com o género feminino ou com o género masculino, não interessa, elas devem ser aceites de igual forma, independentemente do género. Eu acho que depois acaba por haver uma deturpação disto tudo, com esta quantidade de géneros que vão existindo, não é? Como está ali a dizer, 30 e... Mas para que falar-se quase de género, então? Porque é assim, exatamente. Se tudo vale, e se vale tudo, para que falarmos de género e tentarmos colocar um rótulo, um nome, naquilo que a pessoa é, mediante aquilo que a pessoa sente? Aquela tribo. Não, é aquela pessoa. Sim, agora focando-nos naquela informação. Aquela tribo que tem aqueles homens que nem são homem, nem são mulher e fazem as atividades de homem e fazem as atividades de mulher. Mas mais importante do que atribuir um nome é aquilo que a pessoa é, com aquilo que a pessoa se identifica. Exatamente. E tem que ser aceite e respeitada por isso. Claro. Esta é a minha opinião. É isso que eu continuo sempre a dizer. O respeito tem que haver sempre. Nós temos que respeitar o próximo, independentemente se ele é branco, se ele é azul, se ele é amarelo, se ele é cor-de-rosa, o que for. Mas com esta quantidade de géneros que Não, criam, é sim. difícil depois de nós subsumirmos uma pessoa naquele tipo de género. Ou seja, quase que temos que fazer uma análise exaustiva da pessoa para nós lhe atribuirmos um género. Ou é ela própria que diz, não, mediante as características que eu tenho, eu pertenço àquele género. Claro. Ou hoje sinto-me assim, pertenço àquele género. Amanhã, se calhar, sinto de maneira diferente. Já vou pertencer a um género diferente. Exatamente. Não sei a necessidade de termos que atribuir um nome. Exato, também concordo, sim. Acho que para mim vale tudo. O que interessa é que a pessoa esteja bem sentada. E se sinta feliz. Existe uma outra problemática que assola esta sociedade, que é a violência doméstica. Era isso que eu ia falar. Existe a violência doméstica e não estamos a falar só da violência entre marido e mulher,
mas também podemos estar aqui a falar da violência de pais para filhos e de filhos para pais. Não é? Pessoas que estão numa posição de especial vulnerabilidade e até de inferioridade. E existem estas questões e que são faladas quase todos os dias na comunicação social. Aqui interessa, se calhar, capacitar mais as organizações de solidariedade social para que elas sejam munidas de instrumentos para dar apoio às mulheres. Porque para combater a questão da violência doméstica, na minha opinião, importa empoderar a vítima, ou seja, dar poderes à mulher para ela sair daquela relação abusiva. Porque uma mulher que é vítima hoje numa relação, quando ela entra numa outra relação, ela própria se vitimiza. E realmente isso é o que nós vemos diariamente. Não importa, se a pessoa tem um grau de escolaridade, não importa, é um mal que afeta qualquer... Transversal. Exatamente. E isso assusta muito, porque é outra coisa que nós não vamos conseguir combater tão facilmente. Até porque nós vemos que as crianças que estão a vivenciar esses ambientes vão ser as nossas crianças do futuro. E o que é que acontece? Eu tinha situações em que uma criança com 10 anos reproduzia na escola a linguagem que ouvia em casa, reproduzia na escola com os colegas a violência que via o pai exercer sobre a mãe, com 10 anos. Ou seja, ela é a vítima que vai se transformar numa agressora. Exatamente. Quem é vítima transforma-se no futuro em agressor. Depois, o que nós exatamente, concordo com o que disse há bocado, nós temos que trabalhar muito no sentido de empoderar estas mulheres. Eu estou a falar no caso das mulheres porque não quero ser aqui a desigualdade de género. Eu estou a falar nas mulheres porque os homens também sofrem, não sejam tanto por vergonha, mas sim também são vítimas. Mas como nós estamos a falar aqui do que nós somos, lá está, em termos nós sabemos que o sexo feminino é mais frágil, não tem tanta força, não tem para poder exercer sobre o outro. Sim, nós sabemos que isso, por mais que a gente lute, isso vai ser sempre um ponto a favor deles. Sim, a condição física da mulher. Exatamente. Portanto, conheço que em muitas relações realmente a mulher não queria sair da relação porque com medo de quê? Poder económico. Eu não posso sair porque esta pessoa é que me alimenta os meus filhos, paga uma renda de casa, a pessoa não tem trabalho. Numa posição de dependência. E nós temos isso muito na nossa sociedade. E tem medo do desconhecido, porque assim, se eu sair, se eu abandonar, se eu deixar, o que é que vai ser de mim? Exatamente. O que é o meu futuro? É o medo do desconhecido. Exato. E eu digo que elas têm que sair e que elas têm que encontrar a força dentro delas. E se elas sozinhas não conseguem encontrar a força dentro delas, que olhem para os filhos e que vão procurar a força nos filhos. E se também não o conseguem, então procurem ajuda. Não é? Por isso existem instituições que têm psicólogos. E há uma coisa muito importante, que acho que isso é que vai ajudar as mulheres a libertarem-se de tudo. Porquê? Porque elas têm que arranjar força para abandonar os maridos, não é? para deixarem aquelas relações. Mas depois elas têm que encontrar forças. Primeiro para o fazer, por elas, pelos filhos. E depois têm que arranjar forças para lidar com aquela frustração. A frustração de não terem sido felizes, a frustração de não terem conseguido dar uma família aos filhos. E há aqui uma coisa muito importante. Elas não podem ficar com raiva dos maridos, dos companheiros que são agressores, mas não podem ficar com raiva. E elas têm que saber lidar com isso. E têm que procurar ajuda. Têm que procurar ajuda, porque se elas continuarem, saírem daquela relação, saem com raiva, elas não vão conseguir ser felizes, nem com outra pessoa, nem conseguir fazer com que os filhos sejam felizes. E as mulheres não se podem esquecer que é um marido agressor, mas é um marido que é pai dos filhos.
não é? E há que saber lidar com isto. Isto não é fácil para uma mulher. Não é, não. E a mensagem que eu procuro sempre transmitir a uma pessoa que é vítima de violência doméstica é transmitir-lhes força. E que elas não estão sozinhas. Basta quererem. É que basta querer.